Gente, existe um padrão cultural de se valorizar aquela beleza mais associada àquela genética europeia, né? Por mais que a gente tente que isso não seja um padrão, as pessoas tendem a valorizar isso. E como que é o desenvolvimento da face dos europeus, dos anglo-saxões? Você tem um desenvolvimento bem importante da região malar e da região mandibular. Inclusive, essa região aqui da frente malar, quando você vai avaliar uma paciente que tem aquele padrão genético europeu puro, ele não tem um desenvolvimento malar muito pronunciado. Não chega a ser hipodesenvolvido, ou seja, com tão pouca projeção que a pálpebra fica mais projetada. Ela tem certinho aquele volume, mas ela não tem essa região gordinha. Não tem, tá? Então, esse é o padrão que as pessoas buscam. Por quê? Porque quando você não desenvolve essa parte óssea, né, o tecido tende a acumular um pouquinho mais nessa região e na região nasal. Existe uma compensação. Isso vem lá atrás do desenvolvimento da face na infância, né? O latino, quando você vai passear aqui em Montevidéu, em Santiago, ou até na Espanha, Portugal, você percebe que essas pessoas têm um padrão de desenvolvimento da face muito diferente dos europeus mais nórdicos, que você tem um desenvolvimento grande do malar, grande da região nasal e um pouco desenvolvimento do queixo, da mandíbula e até aqui um pouquinho da lateral do zigomático. É completamente diferente. E aí, o que acontece? Você tem essa impressão da face mais convexa, entendeu? Então, entre uma face convexa e uma face exageradamente côncava, que daí você só precisa trabalhar um pouquinho de malar, a gente tem mais facilidade do desenvolvimento, de trabalhar, né, essa face que é mais côncava do que a face convexa, né? E normalmente as pessoas que têm a face bem convexa, ou seja, bem pouco desenvolvido o mento, a mandíbula e o malar, buscam uma maior projeção dessa região. Mas o que eu quero que fique claro do meu posicionamento com relação a isso é o seguinte: para eu trazer uma pessoa que não teve nada de desenvolvimento dessas regiões para um padrão 100% europeu, você vai ter que aumentar muito a projeção de mento, de malar e de mandíbula. E às vezes, como isso é feito artificialmente, só às custas do preenchedor, eu tenho um pouco de preocupação a longo prazo. Até porque é incoerente uma face com um desenvolvimento grande dessa região e também um desenvolvimento grande dessa região. Por isso que às vezes pessoa que põe muito preenchedor nessas regiões, você avalia, você não sabe explicar por quê, mas você acha ela estranha. Por quê? Porque na verdade a face dela está incoerente. Claro que a pessoa colocar um pouco de queixo, um pouco de mandíbula, um pouco de malar, de maneira a ter um pouco de ponto de luz nessas regiões, de maneira a delimitar um pouco melhor o pescoço, porque se você não tem desenvolvimento da mandíbula, você não delimita o pescoço muito bem, beneficia sim, certo? O que não pode é a pessoa buscar um rosto extremamente anguloso que ela nunca teve, porque a hora que você alcança esse resultado, você gera uma incoerência do aspecto mesmo, uma incoerência genética, né? Então, a gente tem que entender isso. Mesma coisa, pessoa que já tem um pouco dessas projeções e vem e coloca muito malar pra frente. Porque o muito malar pra frente, ele é incoerente com muito zigomático, muita mandíbula, muito queixo, muita testa, aí já começa a ficar fica incoerente,
fica incoerente, fica um rosto que você fala assim, não é normal. Porque se a pessoa desenvolveu aqui, ela não consegue desenvolver aqui. Porque, na verdade, tudo isso tem um embasamento lá do desenvolvimento e a gente interpreta isso no nosso inconsciente, no nosso instintivo, né? Quando a pessoa desenvolve muito aqui, ela acaba não desenvolvendo muito aqui, né? Por quê? Porque pessoas mais alérgicas na infância e lá na infância breve, lá no comecinho, elas acabam, por uma obstrução, né, de toda essa região, elas acabam hipertrofiando, às vezes, o nariz, acabam tendo um desenvolvimento ósseo compatível com uma melhora da respiração. Então, quer dizer, o corpo faz essa adaptação para que a pessoa consiga respirar bem, né? E aí ela acaba não desenvolvendo outras regiões, entendeu? E isso a gente já sabe, porque a gente, sem estudar, interpreta esses padrões. Ó, aquela lá vai ter essa região mais aqui, ela deve ser alérgica a essa aqui. Inclusive, né, se interpreta como menos esteticamente bonito, vamos dizer assim, justamente por quê? Porque no nosso inconsciente, instintivamente, nós vamos buscar pessoas saudáveis, com uma genética saudável e com o mínimo possível de doenças para reprodução. E aí, então, uma pessoa que tiver, né, uma característica de muita alergia, que teve dificuldade de respirar na infância, que acaba tendo uma hipertrofia nasal, a gente inconscientemente interpreta como uma pessoa que deve ter alguma alteração genética, deve ter alguma doença, né? Então, instintivamente, a gente vai buscar traços na face que indicam que a pessoa é saudável por dentro, né? E aí são esses traços, um bom desenvolvimento ósseo, quer dizer, ela teve um desenvolvimento ósseo bom, então ela deve ter tido um desenvolvimento ósseo bom corporal total, então não deve ter nenhuma doença genética, então é supostamente uma pessoa bacana para reproduzir, vamos dizer assim. Mas isso tudo tá no inconsciente, isso tudo não é uma coisa que as pessoas conseguem até colocar em palavras, né? É que a gente estuda isso e sabe que os padrões de beleza normalmente são relacionados a um padrão de saudável, que é o que se busca, né? Em mulher, em homem. Um homem que, teoricamente, a gente busca como padrão de beleza, ele vai ter uma mandíbula bem desenvolvida, bem marcada, que indica uma força muscular, entendeu? Que indica uma maior quantidade de testosterona no corpo. Então, às vezes a gente não consegue, não tem isso consciente, mas a gente vai atrás desses padrões. Então, uma pessoa que desenvolveu muito essa região por conta da rinite, da bronquite na infância, a gente aumentar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho essas projeções, mas um pouco, não pode ser uma coisa exagerada e artificial. Um pouco, você vai passar para as outras pessoas uma imagem de mais saudável e você vai se gostar mais no espelho, isso não tenho dúvida. O que não pode é você querer mudar o seu padrão. Eu tenho um rosto mais latino, eu vou manter esse meu rosto mais latino, mas o mais projetado possível. Quer ver um exemplo legal? A Lady Gaga, por exemplo, quando você pega as primeiras fotos dela sem aquele monte de coisa que ela se montava, né? Ela era uma pessoa que não tinha nada de queixo, ela tinha um rosto bem, assim, convexo, né? Então ela foi e colocou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Inclusive, quem não tem nada de queixo, por incrível que pareça, vai ter uma boca mais pronunciada, porque a ausência do queixo faz esse músculo empurrar pra frente e a minha boca sai, ó. Entendeu? Ó. Acontece isso. Daí, quando você projeta o queixo, inclusive, essa boca fica mais proporcional que a de cima, né? Então, tudo isso. A Lady Gaga hoje em dia tá bem bonita e eu gosto do resultado dela, porque ela tá natural, ela não passou, ela não tá com um rosto europeu, não tá. Ela continua com um rosto que você vê que é uma face convexa, porém com pontos de luz nessas regiões, então ela tá bem bonita, na minha opinião, né? A gente foi extraído dela o melhor da beleza dela, né? Então, eu acho que é assim que é o ideal de se trabalhar, não você querer ficar com aquele rosto. É isso que gera incoerência, que eu quis dizer, entendeu? Você ficar com projeção em todas as regiões do rosto, não faz sentido. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.